Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos dar início ao nosso caderno 3 e nós veremos o conteúdo do capítulo 1. Então vamos lá. No capítulo 1, gente, nós vamos estudar os verbos regulares e os verbos irregulares. O verbo regular são aqueles verbos onde a gente vai precisar acrescentar a terminação ED. Verbo irregular são aqueles verbos que têm a sua formação própria, que a gente vai precisar estudar uma lista de verbos, né? Para estar relembrando os verbos que a gente já sabe, aprendendo o que a gente ainda não aprendeu, ok? E aí não tem como trabalhar somente os verbos sem estar associando a um tempo verbal. Então, nós vamos estudar o passado simples e dentro do passado simples nós vamos utilizar esses verbos, ok? Então, vamos lá. Usamos o simple past quando? Em que momento a gente vai utilizar o passado simples? Quando queremos descrever uma ação completamente terminada no passado. Exemplo, I worked a lot yesterday, perdão. Então, eu trabalhei muito ontem. Então, aqui nessa frase a gente pode observar o verbo principal, que é o verbo work, com a terminação ed. Tá? Por se tratar de um verbo regular, nós vamos acrescentar na forma afirmativa a terminação ed, ok? Segundo, quando queremos falar de uma ocorrência habitual de ação no passado. Então, essa ação habitual, gente, ela traz uma informação importante, que é o advérbio que a gente vai utilizar nessa ação. Então, o advérbio de tempo, hours, é um advérbio de tempo muito utilizado lá no presente. Então, esse advérbio de tempo que é utilizado no presente, ele também pode ser utilizado aqui no passado, tá bom? Só para trazer a ideia de que a ação, ela aconteceu habitualmente, né, com frequência, só para dar essa ideia, mas não deixa de ser passado, até porque, ó, observe que o verbo principal, que é o verbo play, nós utilizamos a terminação ed. I always play soccer on Sunday. Eu sempre jogava futebol aos domingos. É só para trazer a ideia de que a ação aconteceu, né, acontecia com frequência, ok? Então, é muito comum você encontrar frases no passado com advérbios de tempo lá do presente, ok? A gente vai ver novamente isso mais adiante. Quais são as características do passado simples? Ele é geralmente acompanhado por advérbios ou por locuções adverbiais no passado. Então, vamos observar aqui que advérbios são esses que a gente utiliza. Yesterday é o mais comum, né? Aí tem o last, pode ser seguido last night, last week, last morning, enfim. Então, esses advérbios ou locuções adverbiais, eles não são obrigatórios. O uso não é obrigatório, mas é muito frequente, né? A gente vê em frases esses advérbios de tempo, ok? E ele serve para quê? Só para enfatizar, para deixar mais claro que realmente a ação ela aconteceu naquele tempo lá, tá bom? Agora, atenção. O passado ele também pode vir acompanhado, que foi o que eu falei, né? Pode vir acompanhado de advérbios no presente. Que advérbios são esses? São o always, o never, on, weekend. Esses advérbios, eles trazem a ideia de hábito, de rotina, né? De frequência. Mas, quando utilizado no passado, não vai modificar, não vai mudar a frase, não. Então, é muito comum a gente encontrar advérbios no presente simples aqui no passado, ok? Então, vamos conhecer a estrutura de cada frase, porque eu considero a parte mais importante. Se você sabe construir uma frase na afirmativa, na interrogativa e na negativa, sabe tudo, né? Porque vai saber, se você sabe construir uma frase na afirmativa, você sabe de que forma o verbo tem que se comportar nessa frase, assim como na interrogativa e na negativa. Então, vamos lá. Forma afirmativa, nós vamos precisar utilizar sempre o sujeito da frase, pode ser o nome de uma pessoa ou o próprio pronome. O verbo principal seguido de quem? Da terminação ed, mais o complemento da frase. E aí, depois desse complemento, você utiliza o advérbio, né, de tempo, se você achar necessário, mas não é obrigatório.
Aí nós temos aqui o exemplo. I worked a nice movie last year. Eu assisti a um maravilhoso filme noite passada. Então aqui, ó, sujeito da frase, verbo principal com a terminação ed e o complemento da frase. E aqui eu optei por utilizar um advérbio de tempo para dizer quando foi que a ação aconteceu. Ok? Então essa é a estrutura da forma afirmativa. Então, vamos conhecer agora a forma negativa. Na forma negativa, pessoal, nós utilizamos quem? Nós vamos utilizar sujeito. Aqui na negativa, diferente da afirmativa, nós vamos utilizar o auxiliar did seguido de not, né? Porque é negativo, eu posso usar did, not, e posso também utilizar a forma contraída, que é didn't. Verbo principal, sem terminação ed, e complemento da frase. Então, o mais importante, novamente eu vou repetir, é a estrutura. Lá na afirmativa, tanto se tratando de verbo regular ou verbo irregular, tanto faz, regular ou irregular, se a frase é afirmativa, o verbo sempre vai ser modificado. Agora, se você tem uma interrogativa ou uma negativa, o verbo permanece sempre na sua forma normal, porque eu vou usar o auxiliar did, que é o auxiliar do passado para todas as pessoas. Então, observem aqui a estrutura. Nessa frase, nós temos sujeito, que é o que ele pediu que a gente coloque no início, depois o auxiliar did com a partícula not, o verbo travel na sua forma normal. Não precisa adicionar a terminação ed, porque o próprio did já faz o passado da frase, ok? Anna did not travel to Canada last year. Ana negativa. Ana não viajou para o Canadá ano passado, ok? Caso você opte, por dizer que Ana não viajou para o Canadá, você encerra a frase aí e ela está correta. Mas, se você quiser deixar mais claro, mais evidente, que ela não viajou ano passado, também está correto, ok? E agora vamos para a forma interrogativa. O que acontece na forma interrogativa? O auxiliar did, ele precisa vir no início da frase, tá? Toda frase interrogativa inicia com verbo auxiliar, à exceção das frases onde você tem pronome interrogativo, que são aqueles pronomes lá que a gente já conhece, what, where, when. Então, esses pronomes, caso apareça na frase, primeiro você usa o pronome interrogativo e depois segue essa mesma estrutura que eu coloquei aqui. Então, nós temos o auxiliar did no início, depois sujeito da frase, verbo principal na sua forma normal, não precisa acrescentar terminação nenhuma, e o complemento da frase. Exemplo, did you work yesterday? Você trabalhou ontem? Então, nessa frase nós utilizamos a mesma estrutura que é pedido. Did, sujeito da frase, que aqui o sujeito é um pronome, mas não deixa de ser o sujeito. Verbo principal sem a terminação, não precisa acrescentar nada. E o complemento da frase, onde nós aqui utilizamos um advérbio de tempo, ok? Vamos para o próximo. E aqui nós temos o seguinte, verbos regulares. O que a gente precisa saber em relação aos verbos regulares, uma vez que a gente está estudando verbo regular? Então, verbo regular são aqueles que, quando no passado, terminam em. São aqueles que, quando no passado simples, terminam em ed. Todos eles vão terminar em ed na forma afirmativa. Só que existem algumas modificações. Claro, nós vamos já ver que modificações são essas. Então, eu coloquei essa tabelinha para a gente ver a conjugação. Então, se você tem uma frase afirmativa, para todas, vou afastar só um pouquinho aqui a minha foto. Para todas as pessoas, de I até o último pronome, nós acrescentamos a terminação ed no final do verbo. É assim que fica na forma afirmativa, ok? Agora, se nós temos a forma interrogativa, negativo primeiro, só um minutinho.
A forma negativa, ó, nós vamos colocar quem? Nós vamos colocar sujeito, seguido de did, mais partícula not e o verbo sem a terminação. Então, essa é a estrutura, a conjugação do verbo trabalhar, to work, na forma negativa, ok? E aí, nós temos a próxima, só um minutinho, deixa eu apagar aqui, que é a forma interrogativa. Na interrogativa, nós vamos conjugar como o verbo to work, utilizando o auxiliar did no início, seguido do sujeito, verbo principal na sua forma normal, tá bom? Ó, did mais o sujeito, mais o verbo principal, ponto de interrogação, claro, né? Então, essa é a formação da forma, a estrutura da forma interrogativa. Vamos para o próximo. No próximo, gente, nós vamos compreender como fica a terminação de cada verbo. Como é que nós vamos, quais modificações os verbos vão precisar sofrer. Terminações dos verbos. Se o verbo que você precisa colocar no passado terminar em vogal mais y, o que vai acontecer? Você apenas vai acrescentar a terminação D. Você não vai fazer modificação, trocar nada. Você apenas acrescenta a terminação D. Agora, se você tem um verbo que termina em né? Se a terminação do verbo é D e o verbo já termina em você apenas acrescenta a terminação D. E no final você tem a mesma terminação que qualquer outro verbo teria, que é a terminação D. Aqui, se você tem um verbo terminado em consoante mais Y, então você vai tirar, né, excluir o Y e trocar por I e acrescentar a terminação IED. Então, no caso de were, só um minutinho, desculpa. Ó, deixa eu só marcar aqui para você ver melhor. Nós temos esse verbo aqui que termina em Y, né, e ele é precedido de uma consoante. Então, eu troquei o Y por I e adicionei a terminação ED, ok? Lembrando que essas modificações só precisarão ser feitas na forma afirmativa, que na interrogativa e na negativa eu vou utilizar o auxiliar did e o verbo volta para a sua forma normal, ok? Qual é outra modificação que esse verbo vai sofrer? Caso o verbo que você tenha seja uma CVC, consoante, vogal, consoante, como é que esse verbo fica? Você vai dobrar a última consoante, no caso do verbo aqui, ó, do verbo stop. Nós temos aqui consoante, vogal, consoante. Então, ele dobrou a letra P e acrescentou a terminação ED, ok? Então, essas são as modificações que vocês vão fazer caso o verbo seja regular, tá bom? Caso você precise adicionar a terminação ED. Então, o verbo terminou em você acrescenta apenas a terminação D. Verbo terminou em Y precedido de vogal, apenas a terminação D. Terminou em Y precedido de consoante, troca o Y por IED. Terminou em consoante, vogal, consoante, dobra a última consoante, acrescenta a terminação ED, ok? Então, em relação aos verbos regulares, são essas as observações. Agora, caso a gente esteja falando de verbo irregular, aí tudo é diferente. Vamos aqui compreender. Verbos irregulares são aqueles quando no passado tem a sua forma própria. Então, gente, com certeza vocês conhecem a lista dos verbos irregulares e vocês sabem que cada um deles tem a sua forma própria. No caso desses aqui que eu citei, make, né, vai ficar made, live, left, do, did, observando que o verbo do, que é o verbo fazer, assim como make também é fazer, ele é verbo auxiliar e ele é verbo principal. Caso ele seja um verbo auxiliar, ele só vai aparecer em que tipo de frase? Interrogativa e negativa. Mas, sendo um verbo principal, ele vai ter o presente dele é do e o passado é did. Então, o did ele é tanto auxiliar quanto principal, ok? Temos o verbo tell, que é o verbo contar, né? Vai ficar told. Então, caso você precise utilizar qualquer um dos verbos irregulares, aí você vai precisar aprender cada um deles.
Então, aí é a necessidade de estudar a lista dos verbos irregulares que eu vou estar passando para vocês em outro momento, ok? Então, vamos observar aqui esses exemplos. Ana saw her friend yesterday. Ana viu a amiga dela ontem. Então, ó, observe que o verbo aqui, o verbo ver, vou colocar aqui, ó, você tem o verbo se, né? Aqui são dois S. O verbo se e o passado é saw, tá? Então, somente na afirmativa foi onde o verbo foi modificado. Então, a afirmativa, o que nós colocamos aqui na afirmativa? O sujeito da frase, seguido do verbo principal no passado e o complemento da frase. Agora, caso você precise colocar essa frase na interrogativa, aí você vai usar auxiliar did, seguido do sujeito, verbo principal voltou para a forma normal, ok? Sem to. E complemento da frase com ponto de interrogação. E na negativa, sujeito da frase, auxiliar did mais partícula not, verbo principal também na sua forma normal. Então, observe que somente para afirmar, somente na forma afirmativa, foi onde você precisou modificar o verbo foi para o passado, ok? Então, pessoal, em relação aos verbos regulares e irregulares, são essas as regras que vocês precisam saber, tá? Qualquer dúvida que tenha ficado, a gente vai tirar mais tarde na nossa aula, ok? Um abraço e fiquem bem.